o negócio tá pegando fogo. Veja só, Bolsonaro foi denunciado pelo suposto golpe pelo procurador Monet. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar a palavra a ele, só que porque depois, e quero aqui, para não dizer que eu não avisei. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Totalmente alinhado com Moraes, que por sua vez ele não contava com este furo no decorrer da delação, coagiu Mauro Cid em sua delação premiada. Daquele jeito, o cara falava até que tinha batido a mãe de foice. Num país sério, a lógica esperada seria a anulação disso tudo. É o que se espera, né? E ainda jogaram um julgamento para a primeira turma, quando até um bebê sabe que deveria ir ao plenário por sua relevância. O ex-ministro Marco Aurélio, em discordância com seus antigos pares, disse que o caso deveria ser levado às instâncias inferiores. Ora, pasmem, vazaram imagens do 8 de janeiro, muito suspeitas sobre os acontecimentos. E olha só, o ministro do GSI estava lá, vídeos que estavam sob sigilo sugerem interação entre funcionários e supostos manifestantes, com direito a cumprimentos e tudo mais. O governo havia imposto sigilo nesses vídeos. Detalhe, o general Gonçalves Dias, ministro do GSI que aparece no vídeo, apresentou um atestado médico e não compareceu a uma sessão na Câmara dos Deputados sobre o caso. Em tempo, a grande imprensa está dando pouca atenção, intencional ou não, para esse assunto de suprema importância. Vamos ver um pouco. Bastidor, e agora nós começamos aí a ver as imagens que vazaram, né? As imagens que o governo federal brasileiro sonegou nas investigações sobre os atos do 8 de janeiro, né? Começa aí um conjunto, nós temos gente mascarada, gente sem máscara. Você vê que não se conhecem. As pessoas com máscara, elas não têm diálogo nenhum com as pessoas sem máscara. As pessoas sem máscara, elas se conversam, elas se conhecem. E elas não removem nenhum objeto dos lugares. Agora, aqueles que estão com máscaras, eles já carregam um extintor, carregam alguma outra coisa. Este senhor, eu não sei quem é este senhor. É ele, não é? O ministro Gonçalves Dias, não é? É o ministro. Podem comentar. É o ministro do GSI. O ministro do GSI. É importante falar que o ministro do GSI, ele é uma pessoa de extrema confiança do presidente Lula, tanto que foi ele o responsável pela segurança do presidente nos 2 primeiros mandatos. O que chama a atenção também é que o Gonçalves Dias aparece sem nenhum tipo de proteção. Ele está naturalmente à paisana, mas não tem um capacete, não tem um colete, não tem nada. Então ele entra à paisana, ele entra sem proteção num ambiente deflagrado. Esse é um ambiente deflagrado, um ambiente que foi tomado pela violência. Ele não parece preocupado com isso, nem seus assessores. Tem uma outra imagem, não sei se a produção já tem ela aí disponível, em que aparecem também militares fardados, cumprimentando os manifestantes. O Gonçalves Dias, nós temos imagens, o Gonçalves Dias, ele ia para o Congresso agora, né? Ele ia prestar esclarecimentos sobre isso. Ele apresentou um atestado médico.
Não foi. Né? Acabou aqui, ó. Gonçalves Dias alega motivos de saúde e falta em audiência na Câmara. Quem está nos acompanhando está vendo aí o atestado médico assinado pelo médico João Luiz Henrique da Silveira, que diz: atesto para fins de apresentação junto à Câmara dos Deputados que o senhor ministro Marco Edson Gonçalves Dias foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde às 13 horas da data de hoje, 19/4/2023, com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação, devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde na apresentada data. Agora, não tem CID no atestado, Dantas. O médico que assina isso, ele não pode responder por falsidade ideológica? E na esteira dos acontecimentos, Moraes multou de novo o X e bloqueou o Rumble no país. Lembrando que ele está sendo processado pela Rumble e pela Trump Media, plataforma de Trump. Por quê? Perseguição ao Alan dos Santos, que, para ser sincero, não está se lixando para ele. E tem mais, o pedido de Moraes junto à Interpol virou nada. O nome dele foi excluído da lista, ou seja, deram de ombros para as ordens do ministro. Agora, Alan é um homem livre no mundo, menos no Brasil. É bem simples, você vai lá, pede para eles, vem me pegar. Beijo. Olha o que o advogado de Trump Foi falou. muito interessante, porque começamos a olhar precedentes na história dos Estados Unidos, outros fóruns, outras decisões nas quais talvez teria outros exemplos de juízes do exterior encaminhando por e-mail ou forçando um ex-advogado no exterior a se virar representante jurídico, ou obrigando um advogado no exterior a ser recontratado pelo ex-cliente para propósitos de receber mandados desse juiz no exterior, como pegando reféns. E não achamos nenhum precedente na história dos Estados Unidos. Então, vamos contextualizar. A ação do ministro não tem precedentes na história dos Estados Unidos. Nunca tivemos um juiz estrangeiro que resolveu fazer essas coisas. Esse é o contexto com que estamos lidando. Então, quando falamos de jurisprudência, não tem uma jurisprudência específica sobre o assunto, porque nunca ninguém está tão fora do padrão do normal, que não teve casos assim no passado. Nunca aconteceu. Não é só bizarro. É sem precedentes na história dos Estados Unidos. Nunca teve um juiz de Coreia do Norte encaminhando mandados a empresas americanas para tirar conteúdo que critica Kim Jong-un. Nunca teve juiz de Irã encaminhando mandados porque não gosta que, sei lá, estão falando coisas que vão contra os princípios islâmicos. Tipo, nunca cruzou na cabeça de nenhum juiz, e olha que o mundo é grande, mas nunca cruzou na cabeça de nenhum juiz fazer isso, fora dos canais oficiais. E continuando, no encontro da CEPAC, a grande conferência da direita mundial, teve Trump cumprimentando a família Bolsonaro, teve Milley citando fraude eleitoral no Brasil, e teve até o jornalista americano Patrick Bet-David chamando Alexandre de Moraes de tirano. O cerco está se fechando contra Moraes. Agora o mundo todo sabe o que vem acontecendo no país. And a friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and your great family. Pero en términos más generales, hablo de la financiación de la academia, incentivando la elaboración de estudios que justifiquen la implementación de políticas públicas intervencionistas y de la compra encubierta de medios de comunicación mediante la pauta pública. Hablo de las múltiples ONGs que viven de nuestros impuestos, de los subsidios a la cultura para producir propaganda. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión, a fraudes electorales como en Brasil, o gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el de Sudáfrica. 2 days ago, I got back from Brazil. We're flying out to Brazil to do a 3-hour interview with former President Jair Bolsonaro. How many of you guys love President Bolsonaro? So we're in Brazil. While we're about to go, they are briefing us on what to be prepared for before we go to Brazil. They say, number one, have an international lawyer ready in case something happens. Number two, make sure you have an armored truck. Number three, come with a good delegation. We went with 9 of us.
and then we'll be escorting you all over the place. So we go and we experience everything, and then eventually the president comes. And the president sits there, and we start conducting the interview. One of the most emotional interviews I've ever done. This man is crying, tears dropping on the table. I can't wait for the interview to come out this Wednesday. And I hear him speaking. About 15 minutes left for the interview to be done. Somebody comes in and is whispering in his ear. Boom. He swipes the hand, interview ends, doing all the stuff that he's doing. He gets out. 1 hour later, alert on the phone. Jair Bolsonaro has been charged and is facing 38 years in prison. For what? There's a judge there in Brazil. His name is Alexandre de Moraes. Anybody knows who he is? Okay. If there is a picture for someone that looks like a tyrant, it is Alexandre de Moraes. This man is a tyrant at the highest level. Claro, suas medidas ainda contam com o apoio de outros ministros, mas será que esse apoio se mantém caso a mão pese sobre ele? E tem mais um detalhe, Trump ainda não voltou a olhar totalmente para o Brasil, já que tem problemas maiores na Europa, Israel, Ucrânia, etc. Mas como membro do ZEUA inserido na visita da OEA ao país, um infiltrado, pois a visita gerava desconfiança por conta de Pedro Vaca, chefe da comissão de viés esquerdista, com certeza vem um relatório pesado por aí, e é certo que medidas duríssimas virão contra Moraes. Heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. Com o nome da importância de Musk, declaradamente inimigo de Moraes no governo americano, que inclusive já fez postagens que até aludem à sua prisão. A pressão está aumentando. O que falta saber é se o Senado vai sustentar sua posição e blindar Moraes, porque do jeito que a coisa anda, as sanções americanas estão chegando. Rapaz, é aconselhável colocar as barbas de molho, ou melhor, a careca,